O terceiro planeta do Sistema Solar, a Terra. O nosso planeta ainda alberga muitos mistérios por resolver. Para desvendar estes mistérios, os cientistas continuam à procura de provas escondidas dentro da própria Terra. Um destes mistérios em particular há muito que deixa os cientistas perplexos. Envolve o mais sério desafio da vida ao longo da história de 4,6 mil milhões de anos de existência do planeta. Graves ameaças a todos os seres vivos da Terra. A extinção em massa. Incluindo a famosa extinção dos dinossauros, a Terra experienciou repetidos períodos de extinção em massa. Entre eles, a maior extinção teve lugar há 250 milhões de anos. O período geológico Permiano ocorreu muito antes do aparecimento dos dinossauros na Terra. Grandes animais habitavam as zonas terrestres, mas 80% deles acabaram extintos. But it is an extinction that is much bigger than any other extinction in Earth history, including the extinction that killed the dinosaurs 66 million years ago. Por que razão ocorreu a maior extinção da história da Terra? Uma chave para este mistério poderá ser a ligação entre eventos na Terra e uma ameaça do espaço sideral. If that happened, that could potentially have caused a cosmic ray winter, which would affect the whole of the biosphere and the whole of life on Earth. A pesquisa também desvendou o perfil do principal suspeito da maior tragédia da Terra. O mistério da extinção permiana. Vamos localizar o verdadeiro culpado por detrás da maior extinção em massa, desde as profundezas da Terra às regiões longínquas do espaço. O nosso primeiro destino foi o local do crime, onde ocorreu a maior tragédia do mundo. O Grande Karoo, uma grande planície na África do Sul. Aqui o paleontólogo Roger Smith usa fósseis para investigar a extinção em massa. Esta zona é rica em fósseis do período Permiano, de há cerca de 300 a 250 milhões de anos. Look at these fantastic footprints. Here's a large animal that walked past here 260 million years ago. As marcas deixadas numa antiga linha costeira têm até 20 centímetros de largura. Fingers down into the front print, then comes up, down onto there, one. Que animais caminhavam desta forma por aqui? Up to here, 1, 2, 3. O Gorgonops tinha cerca de 2 metros de comprimento. Era o caçador dominante do período Permiano superior. Quais seriam as características do período Permiano quando esse tipo de animais apareceu? Nos Estados Unidos, o Museu Smithsonian de História Natural tem amostras de fósseis de todo o mundo.
Hans-Dieter Suess descreve o período Permiano como um período fascinante, em que surgiram os antecessores dos mamíferos atuais. These small animals, these are both so-called dicynodonts, they're distant relatives of mammals. These animals, the little ones, were incredibly common. You can go in South Africa to certain areas where there are rocks with these fossils, and you can find dozens, sometimes hundreds of these animals. We know that they lived in burrows, kind of like rodents, like prairie dogs today or rats. And they would just come live in these burrows. Often they would be preserved in the burrows, perhaps sleeping, and then died because the burrow got flooded. Os fósseis seguintes que Suess nos mostrou eram de um grande animal que apareceu no período Permiano. Filas cerradas de dentes afiados e uma cabeça grande. Que tipo de animal seria este? Tente imaginar. Uma recriação de um dimetrodonte tem este aspecto. A vela que tem nas costas é a sua característica distintiva. Tinha mais de 3 metros de comprimento e crê-se que seria um exímio caçador. So the Permian was the first time in Earth history that we have large vertebrate animals on land, backboned animals on land. So these are real pioneers in that we have these large animals. Pariasaurs are early reptiles, so these are the first really large reptiles. And then we have these mammal relatives, like this Dicynodon here, that are also really large. And that's a unique thing, because before, reptiles and mammal precursors were small animals the size of a lizard. Durante o período Permiano surgiram muitos animais de grande porte e pareciam ser bastante fortes. Então, por que razão se extinguiram? Paul Olsen estuda o ambiente global da Terra ancestral. Sugere que é necessário saber mais sobre o planeta dessa altura para compreender os mistérios do período Permiano. To understand the mass extinction, we have to think about the Earth and the position of the continents. Today, the continents are spread around the globe, separated by oceans. Mas durante o período Permiano, a localização dos continentes era muito diferente. Many children have noticed that if you take North America and Africa and South America, the coastlines match and they fit together, along with Eurasia, Australia, India, and Antarctica. They all fit together, and 200 million years ago, they were fit together in the supercontinent of Pangaea. A giant single landmass with a giant ocean around it. You could walk from Australia all the way to Japan without having to cross an ocean. A completely different world than we have today. Atualmente existem 6 continentes na Terra. Mas se recuarmos no tempo, durante o período Permiano, quando ocorreu a extinção em massa, existia apenas um supercontinente, Pangeia. Que impacto terá tido o facto de existir apenas um único e grande continente? A major difference was in the climate. Today, we have ice at the poles. 200 million years ago, we did not. Carbon dioxide was really high. Because of that, the interior of the continents were really warm. The oceans were much warmer. Because of the lack of ice, there were forests at the poles and a great desert in the drier areas. So the Earth looked very different 200 million years ago than today.
Acredita-se que as temperaturas à superfície continuaram a aumentar ao longo do período Permiano. Neste ambiente, os seres vivos evoluíram para maiores dimensões. Mas muito poucos sobreviveram até ao presente. So during the time of Pangaea, the climate was harsh and difficult, but when you did have additional environmental change, it became incredibly important and caused mass extinctions. Que alterações ambientais terão levado às extinções em massa? O geólogo Yukio Isozaki encontrou a chave para desvendar este mistério na zona rural japonesa. これはもともとは昔の太平洋の海の真ん中にあったものなんですけれども、プレートがどんどん移動して Isto estava no fundo do mar durante o período Permiano e os seus vestígios mantiveram-se nos fósseis. As riscas brancas são conchas fossilizadas. Sabe-se que estes bivalves chegam a atingir 70 centímetros de comprimento. As bolinhas brancas medem cerca de 5 milímetros. São fusulinidas, um tipo antigo de protozoário. São organismos unicelulares cuja estrutura pode ser vista a olho nu. São organismos marinhos que representam o período Permiano. O professor Isozaki pesquisou intensivamente em Takashiro, na ilha de Kyushu, no oeste do Japão. Encontrou estratos geológicos anteriores à extinção em massa. で縦に縞模様が見えてますが、これが地層が溜まった面です。向かって左側の方がペルム紀の中期っていって少し古い時代、こちら側がペルム紀の後期で新しい時代になります。でここに実は絶滅を研究する意味ですごく大事な境界があります。 Este extrato geológico acumulou-se no fundo do mar e contém registro de aproximadamente 8 milhões de anos, que culmina na extinção em massa. Analisando os fósseis por ordem cronológica, descobriu-se que, para além desta linha, havia um decréscimo acentuado de fusulinida e de outros organismos que viviam no mar quente. 古生代の終わりに起きたこの史上最大規模の絶滅の原因が絶滅の規模が非常に大きいということが分かっているんですけれども、原因がよく分かっていなかったんですね。しかしそれは1回だけではなくて2回起きたんですね。長い地球の歴史から見ると非常に短期間に2つ続けて起きたと。 Então, terá a maior extinção em massa da história ocorrido em duas fases? O professor Isozaki retirou amostras de rocha por ordem cronológica de 200 locais diferentes. Seguiu-se uma análise pormenorizada. As amostras de rocha permiana recolhidas no Japão atravessaram o Oceano Pacífico até à costa oeste dos Estados Unidos. Joe Kirschvink, da Caltech, é colega de investigação do professor Isozaki. Kirschvink usou equipamento especializado para analisar as rochas de Takashio. These are the rocks that I collected with Yukio Isozaki from Kyushu. They're very nice, well-bedded Permian limestone. And we drilled out small holes
and cores that we can run on the magnetometer system in the other room. Isto é um magnetómetro. Foi construído de raiz pelo professor Kirschving. O magnetómetro consegue detectar a orientação do campo magnético da Terra, gravado nestas rochas há mais de 200 milhões de anos. When a rock forms, there are tiny bacteria that make little magnetic recording particles, magnetite crystals. These particles are almost the same as you find on typical credit cards or ID cards. So it makes the rock extremely stable and a good recorder of the magnetic field when the rock formed. O que nos dizem os campos magnéticos gravados nas rochas? So, if we want to understand where the Earth's magnetic field comes from, we can use a melon as an example. Para ilustrar o seu ponto de vista, o professor virou-se para um melão. Okay. So, as we slice through the Earth, we see that there's a crust and a mantle, but inside there is a large hollow sphere that's actually filled with liquid iron. Comparando o melão com o interior da Terra, há uma razoável semelhança. A casca do melão é a crosta da Terra. O fruto é o manto. O interior, onde estavam as sementes, representa o núcleo. The actual liquid outer core is where the magnetic field forms. And so I can represent that with some syrup. I'll just pour it in around the edge. And Melaço num melão? the idea of what the actual... Parece que o professor Kirschving é goloso. The actual magnetic field is formed in the center of the Earth, in the liquid metal outer part. It's actual convection where the fluid moves, and that generates the magnetic field. It's actually Oishi. Bem no centro da Terra, para além do denso manto de 2.900 km, o núcleo externo é formado por metal líquido derretido numa massa pegajosa, tal como um melaço. O metal líquido, quente e convectivo. Juntemos-lhe a força gerada pela rotação da Terra. Devido à fluidez da convecção, forma-se um vórtice. Este vórtice cria energia magnética, tal como uma bobina elétrica. Desta atividade no núcleo, a Terra fica envolvida num campo magnético chamado geomagnetismo. O geomagnetismo é o que faz uma bússola apontar para norte. O geomagnetismo atua também como um escudo para proteger a vida na Terra dos perigos do vento solar e dos raios cósmicos. Voltemos às rochas permianas que o professor Isozaki encontrou no Japão. As medições do professor Kirschving revelaram resultados surpreendentes. No período permiano inferior, quando o Dimetrodon surgiu, o campo magnético da Terra estava ao contrário do que é atualmente. Uma bússola apontaria para sul. Não é incomum que o campo magnético da Terra se inverta, mas no período permiano inferior esteve estável durante 10 milhões de anos. No entanto, quando entrou no período permiano inferior, os resultados do magnetómetro revelaram que o campo magnético começou a inverter-se repetidamente. The most interesting thing about this study is
the change in the behavior of the magnetic field. It went from a very static time with no reversals to suddenly becoming active reversals every 250,000 years again and so forth. And the answer to that question, what happened, has to be down in the core, probably at the core mantle boundary. O que terá causado essa frequência invulgar de inversões medida pelo professor Kirschvink? Ao tomar conhecimento dos resultados, o professor Isozaki especulou sobre as causas. これでいよいよ地球の表面で起きた生命の大量絶滅と固体地球の中で起きた大きな出来事、これは実は超大陸ということが関係しているんですが、そういうものとか結びついて議論できるなというふうに確信をしました。Então, por detrás da extinção em massa, terá estado o supercontinente? Como é que o supercontinente Pangeia, formado há 260 milhões de anos, contribuiu para a extinção da vida? A atenção de Isozaki foi atraída para o manto da Terra. Para que se forme um supercontinente, é necessária a submersão de placas enormes, o que leva à acumulação de material da placa tectónica, a que chamamos megálitos gigantes. O megálito gigante cai. Isto perturba o fluxo da convecção no núcleo. Acredita-se que este evento terá estado ligado às alterações que inverteram repetidamente o campo magnético da Terra. 超大陸ができるということと地球内部の核に大きな影響を与えるということはほとんど一緒だろうと。でこのことが実は地球表面で起きた大量絶滅にも影響を与えているのではないかと考えられるからです。O supercontinente causou instabilidade geomagnética. Mas de que forma terá estado ela ligada à extinção em massa? A procura pelo verdadeiro culpado passou para a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, onde é realizada a investigação de vanguarda. Jasper Kirkby aponta para a possibilidade de a inversão do campo magnético da Terra ter exposto o planeta a ameaças do espaço sideral. Because when the geomagnetic field changes, essentially the only change in the Earth's environment is that the cosmic rays increase. O Dr. Kirkby criou um dispositivo que simula o espaço entre uma supernova e o nosso sistema solar. Uma supernova é uma explosão enorme que ocorre quando uma estrela grande chega ao fim da sua vida. Estas explosões libertam raios cósmicos galácticos que viajam até ao distante planeta Terra. Pensem neste aparelho prateado de pesquisa como sendo o planeta Terra. Aqui podemos estudar o impacto dos raios cósmicos criados por um acelerador no aparelho que representa o nosso planeta. O aparelho é cheio com gases como nitrogênio e amônia para simular as mesmas condições da atmosfera da Terra. As experiências do Dr. Kirkby mostraram que efeitos surpreendentes são visíveis na atmosfera quando os raios cósmicos entram. Millions of light years away, supernovae are exploding, stars are exploding with huge energies. What we have found is that ions produced by cosmic rays in the atmosphere are very, very important for the formation of certain particles which grow to become the seeds for clouds. As nuvens são criadas quando os raios cósmicos entram na atmosfera da Terra. Ao atraírem o vapor de água na atmosfera, nascem aglomerados de nuvens gigantes.
Those cosmic rays are creating ions in the atmosphere, affecting the formation of cloud seeds on Earth, affecting the formation of clouds, affecting our climate. Surpreendentemente, acredita-se que um aumento dos raios cósmicos poderá resultar numa maior probabilidade de arrefecimento da Terra. O professor Isozaki acredita que as inversões magnéticas do período Permiano superior foram o início de uma era glacial na Terra. 少なくとも第1回目のことに関しては熱帯域に住んでいた生物が大量に死んだということが分かってきたので、寒冷化が非常に大きな原因であったということが明らかになりました。その寒冷化が起きたのとほぼ同じタイミングで地磁気に大きな変化が起きたということをカーシュビンクさんが明らかにしてくれた。この2つが関連していないはずはないだろうというふうに確信をしました。 Vejamos novamente o que aconteceu durante a primeira fase da extinção em massa do período Permiano superior. Estávamos na época do supercontinente Pangeia. Enormes placas tectónicas submergiram quando se formou o supercontinente, o que levou à queda de megálitos e à perturbação do núcleo, o que deu origem a uma série de inversões do magnetismo da Terra. Essas inversões magnéticas enfraqueceram o geomagnetismo do planeta. Como resultado, grandes rajadas de raios cósmicos atingiram a Terra. Isozaki acredita que isto levou à formação de nuvens, como foi demonstrado por Kirkby. O período Permiano superior. O Sol está obstruído e as temperaturas descem. O arrefecimento causado pelo supercontinente começa. Cerca de 60% das espécies que prosperaram naquele ambiente temperado foram incapazes de sobreviver. Contudo, a maior extinção em massa da história ainda não tinha terminado. Outras alterações que ocorreram na Terra ameaçaram criar ainda mais devastação. Os cientistas estão convencidos que a extinção em massa que ocorreu no fim do período Permiano aconteceu em duas fases. O supercontinente Pangeia parece ter desempenhado um papel fundamental em cada uma das duas fases, distintamente diferentes. Na primeira, perturbou o geomagnetismo da Terra, levando a uma chuva de raios cósmicos e alterações climáticas dramáticas. O arrefecimento do planeta matou 60% das espécies, mas muitas das que sobreviveram seriam dizimadas numa segunda vaga catastrófica, novamente causada por Pangeia. O que aconteceu durante a segunda fase de extinção em massa? A nossa tentativa de compreensão das causas desta transformação global levou-nos de volta à África. No norte da Etiópia, Mekele é uma cidade a 2.000 metros acima do nível do mar. Descemos rapidamente para a zona baixa da cidade. Este é o local da maior formação geológica no continente africano, o Grande Vale do Rift. O vale é tão grande que se consegue ver do espaço.
Este declive na Terra tem 7.000 quilómetros de comprimento. A falha foi criada pela mesma atividade das placas que criou o supercontinente Pangeia. É a conjugação de forças que um dia partirão o continente em dois. Alguns cientistas acreditam que o Grande Vale do Rift detém a chave do mistério da segunda extinção em massa. Fomos guiados ao longo do vale pelo sismólogo etíope Atalay Ayele. So, this place is, the way we see it now, looks stable, but it is moving to form the future ocean. So, as we speak, it's very surprising that it is slowly moving and separating, which humans don't see it, but it is happening now as we speak. O Grande Vale do Rift, destinado a dividir o continente e a afundar-se no mar. Mas isso só sucederá daqui a milhões de anos. Descendo 2.000 metros, dirigimos-nos ao nível do mar, na base do Grande Vale. This is a Medina and the campsite area. Now a Medina. Aqui no Grande Vale do Rift, vamos desvendar o mistério da extinção em massa. Na manhã seguinte, o professor Ayele leva-nos a um vulcão situado no Grande Vale. O terreno está coberto de rochas invulgares que contêm grandes quantidades de sal. E, para além da próxima cordilheira, uma paisagem muito clara e estranha estende-se à nossa frente. O vulcão Dalol é o vulcão mais baixo à superfície da Terra. Fica a mais de 40 metros abaixo do nível do mar. And this very attractive color comes from the interaction of the heat source with groundwater and salt, potash, and sulfur. So throughout the year, it's just like this, and it's really we can call it one of the wonders of nature here. Nascentes de água quente extremamente ácidas borbulham. This volcano is so unique because it is a manifestation, surface manifestation of the mantle plume. The plume is a huge, massive heat source beneath the surface of the Earth. Mas afinal, o que é uma pluma? Esta imagem reflete as mudanças de temperatura dentro do manto da Terra, medidas ao longo do Grande Vale do Rift. As zonas a vermelho, onde as temperaturas são mais elevadas, representam a pluma. O vulcão Dalol desenvolveu-se na área onde a pluma está mais próxima da crosta terrestre. Dalol é apelidado de maravilha da natureza. Graças ao Grande Vale do Rift, podemos ver o efeito da pluma com os nossos próprios olhos. Os cientistas consideram que uma pluma como esta é um suspeito importante da extinção em massa que ocorreu no fim do período Permiano.
Takachiho, no Japão, onde foram encontrados extratos geológicos do antigo período Permiano. O território de Yukio Isozaki. この白い方がペルム紀最後の部分です。でこの黒い方が三畳紀の一番最初で、ここが大量絶滅のタイミングを表しています。 A segunda fase dos eventos da extinção. O professor Isozaki acredita que uma pluma causou erupções massivas durante esta fase. 地球の内部から上の方に向かって大きな上昇流が生じる。これを我々はプルームと呼びますが、超大陸に関係してできたプルームは非常に規模が大きかったので、特に我々はスーパープルームと呼んでいます。 Uma vez mais, o supercontinente Pangeia estava a causar um evento no interior da Terra que levaria à extinção em massa. Mas o que aconteceu então desta vez? O ímpeto veio dos megálitos gigantes que caíram no núcleo da Terra. Tal facto provocou grandes alterações no manto. Uma pluma formada por baixo do supercontinente. Era muito maior do que a pluma que criou o grande val do Rift. Esta superpluma tornou-se uma força capaz de mudar o planeta. A superpluma pressionou no sentido da superfície da Terra. Parte dessa energia tremenda assumiu a forma de magma que entrou em erupção. As erupções chegaram a atingir 2.000 metros de altura. Acredita-se que estas erupções gigantes continuaram durante um impressionante 1.000.000 de anos. このスーパープルームは地球表面の環境、そしてそこに住んでいる生物に大変大きな影響を与えたということは間違いがないと思います。超大陸ができた結果、地球内部に大きな変化が生じて、見たことがないような規模の大きな大量絶滅が起きたというふうに考えられます。 As erupções libertaram quantidades gigantescas de dióxido de carbono e de metano, causando um rápido aquecimento e seca no planeta. As duas fases da transformação do planeta resultaram na extinção de 80% das espécies terrestres. A era conhecida como Paleozoica tinha chegado ao fim. Durante o período Triássico que se seguiu ao Permiano, o supercontinente Pangeia continuou a influenciar a vida no planeta. Durante o período Permiano, Pangeia causou alterações no geomagnetismo da Terra. Como resultado disso, o planeta experienciou um arrefecimento acentuado. Seguiu-se o fenómeno de uma superpluma dentro do manto que causou uma extensa atividade vulcânica e aquecimento global. O supercontinente Pangeia foi o verdadeiro culpado da extinção em massa. 50 milhões de anos depois, no período Triássico, voltaria a ameaçar a vida na Terra. O professor Paul Olsen estuda a ligação deste último evento com o supercontinente Pangeia. Estamos nos arredores de Nova Iorque, em busca de um extrato de rocha ali encontrado, datado do período Triássico. See how fine grained
Depois da extinção em massa do período Permiano, o Triássico viu um renascer no número de espécies. Mas aqui encontramos um grande volume de rocha chamada basalto. A presença de basalto indica que este período foi muito ativo em erupções vulcânicas. O extrato sob o basalto registra a tragédia que assolou as formas de vida do período Triássico. On the layer underneath this lava flow, there are thousands of dinosaur footprints. These are animals that were roaming about on the floodplains and the shores of lakes just before the lava rolled over the landscape. A lava atacou os pequenos dinossauros que tinham começado a surgir durante o período Triássico. O que terá acontecido? A dimensão das erupções vulcânicas chamou a atenção. Com base na análise do basalto acumulado, estima-se que a atividade vulcânica durante este período tenha continuado durante centenas de milhares de anos. Uma análise mais pormenorizada do extrato revelou um aumento dramático do dióxido de carbono e um extremo aquecimento do clima a uma escala global. A lava que jorrou dos vulcões cobriu uma área de 10 milhões de quilómetros quadrados. É o equivalente a 1/3 da superfície da Lua. O campo de lava chama-se Província Magmática do Atlântico Central, ou CAMP. Esta corrente colossal de magma foi causada pela separação do supercontinente Pangeia, que estava nos seus primórdios. O abismo que resultou disso é a área que separa a América do Norte da África. Foi também nesta altura que nasceu o Oceano Atlântico. O rio Hudson, que corre a oeste de Manhattan, é o local dessa mesma fenda. Este penhasco íngreme é formado por lava das tremendas erupções do CAMP. We had the splitting of Pangaea, the eruption of the lava, massive changes in climate. Many organisms were unable to cope. Most of the primitive relatives of dinosaurs went extinct and left dinosaurs to take over the planet. And that really brings in the beginning of the real age of dinosaurs. Com o fim do supercontinente Pangeia emergiu uma nova era. Com o afastamento dos continentes, o trono do reino animal passou para outros atores. Os continentes da Terra continuam ativamente o seu movimento. O que nos reservará o futuro? The continents have split apart and moved to their present configuration. But the continents will keep on moving in the future. And maybe 250 million years from now, different continents will collide again and produce a new supercontinent of Pangaea. It may change in ways that we cannot possibly imagine. Enfrentamos a perspectiva assustadora de outro supercontinente. Se tal acontecer, qual será o destino da humanidade? 地球の変化が非常に大きな局面を迎える時、例えば超大陸ができたり分裂をしたり、そういう時に表層環境を大きく作り変えられ、そして我々生物は大きな影響を受けると、そういう意味で、我々の運命の重要な部分を地球の変化が握っているということが言えると思います。
O movimento dos continentes poderá determinar o nosso destino. Para explorarmos o nosso futuro, visitamos Oman, na Península Arábica. Uma vez que o comércio floresceu aqui, por volta do século XV, dir-se-ia que se pode encontrar tudo em Oman. كل ما الحجر الكريمة جاي مع عمان كل بالبلاد تعرفوا عنه ساتوة العمان. Em Oman, podemos ver algo a que normalmente não temos acesso: o manto da terra. Isto chama-se ofiólito. Há cerca de 100 milhões de anos, esta área encontrava-se submersa e os vulcões subaquáticos em erupção vigorosa. Há 100 milhões de anos, um bordo da placa formou-se no local onde os vulcões estavam em erupção. Com o afastamento da placa, levando consigo rocha do manto, esse bordo seguiu na direção da Península Arábica e subiu o terreno. Os geólogos de todo o mundo são atraídos para Oman, onde as rochas do antigo manto podem ser vistas e tocadas. Katsuyoshi Mitsubayashi tem estudado a geologia desta área. A sua pesquisa visa explicar fenómenos no interior da Terra, como a atividade das placas tectónicas que criou o supercontinente. Aqui trabalha com um projeto internacional que perfura um manto que está normalmente bem fundo sob a crosta terrestre. Alterações na crosta levaram a que o manto de 100 milhões de anos viesse à superfície. Escavações anteriores desvendaram um tipo de rocha verde distinta chamada peridotito. É uma das rochas que constitui o manto. So welcome to Oman Drilling Project Site CM2B in beautiful Wadi Zeeb in the Samail Mountains. Oman Drilling Project is an international research project involving 150 scientists from almost more than 20 countries. It's a really unique opportunity to be involved in this scientific drilling. O projeto irá perfurar a uma profundidade de 400 metros. O plano é extrair rocha da interseção do manto com a crosta com 100 milhões de anos. Hoje a perfuração atingiu os 66 metros. A amostra desse extrato foi rocha negra. É um tipo de peridotito chamado donite. Forma-se quando o magma passa através do manto. やっぱりこうやって手に取ると、やっぱりまるでマントルがね、マントルを支柱に収めたようなそういう気分になるわけですよ。これはね、やっぱり最高の気分ですね。楽しい。だから結構ね、マントルっていうとドロドロでね、溶けてるっていうね、思われがちなんですけども、実際にはこういう岩石でできてるんですね。このぐらいのねスケールで見ると本当に硬くてほとんど動かない岩石なんですね。Sendo o manto uma rocha gigante e dura, como conseguirá deslocar continentes enormes? Este projeto irá perfurar um total de 800 metros de amostras de núcleos. Durará vários anos e irá revelar a verdadeira natureza do manto, que se continua a deslocar. O planeta Terra alberga coisas selvagens no seu seio. Com a repetida ocorrência da extinção em massa, depois de cada evento, novos seres ocuparam o palco principal na evolução das formas de vida.
Até que nós, os mamíferos, nos tornamos os atores principais à face da Terra. Na sua forma atual, dividida em 6 continentes, a Terra deu vida a um ambiente tranquilo onde é possível florescer. Mas será apenas uma calma temporária? O projeto de perfuração de Oman continua a revelar os segredos das profundezas da Terra. 待ってたよこれ。いやこれ本当に欲しかったんやね。ちょっとわかる？もうねマントルクラスマントルクラスマントルクラスマントルクラスマントルクラスだからね。イエーイ。やっぱり生で見るのが重要で、生で見たやつを見えないね地球内部に想像してみることによって本当の意味の地球が見えてくるかなと思うんだよね。これ光ちょうどいいよ最高ね。やばいこれ。